Ao longo da história, existem enigmas que nunca foram decifrados. Tesouros que sumiram sem deixar rastro, cidades engolidas pelo oceano e máquinas impossíveis que desafiaram seu próprio tempo. 15 mistérios que continuam testando a ciência e alimentando a imaginação. Alguns surgiram de fatos reais, outros ganharam força na lenda, mas todos compartilham algo. Quanto mais buscamos respostas, mais perguntas surgem. Seriam parte de um plano oculto? Meras coincidências? Ou segredos que o tempo ainda se recusa a revelar? Hoje, viajaremos por séculos e continentes para descobrir 15 dos maiores mistérios da humanidade. Prepare-se, pois o que vem a seguir não é apenas história. É uma jornada pelo inexplicável. A frota perdida dos Templários em La Rochelle. Era o amanhecer de sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Uma data que ficaria marcada na história como sinônimo de desgraça e traição. Em toda a França, milhares de agentes reais aguardavam o sinal. O rei Filipe IV, sufocado por dívidas com a Ordem do Templo e decidido a destruí-la, ordenou uma operação sem precedentes: prender todos os cavaleiros templários em um único dia. O cerco se fechou ao romper da aurora. Em Paris, os homens do rei invadiram a imponente sede da Ordem, o epicentro do poder templário na Europa. Esperavam encontrar arcas repletas de ouro, relíquias sagradas e documentos comprometedores. Mas o que encontraram os deixou paralisados. Os cofres do tesouro estavam vazios. Nem uma moeda, nem uma joia, nem sinal do imenso patrimônio que, por séculos, transformou os templários em banqueiros e guardiões do mundo cristão. Mais inquietante ainda foi o que ocorreu no Porto Atlântico de La Rochelle, o coração naval da Ordem. Quando os oficiais do rei chegaram aos cais, depararam-se com um cenário desconcertante. Os navios templários haviam desaparecido. Não havia tripulações, não havia cargas, não havia nada. Era como se a frota inteira tivesse partido em segredo sob o manto da noite, levando consigo o ouro, os arquivos e, talvez, as sombras do que foram os próprios cavaleiros que conseguiram escapar. Os templários teriam sido avisados com antecedência? Onde estava o tesouro que alimentava o ódio do rei? E para onde partiram as naves de La Rochelle? Assim nasceu a lenda da frota perdida dos Templários, um enigma que até hoje desafia historiadores, arqueólogos e sonhadores. O fato é que La Rochelle foi, por décadas, um porto vital para a Ordem. Dali partiam navios carregados de vinho e mercadorias rumo à Inglaterra, pois os Templários eram tanto guerreiros quanto mercadores. Possuíam embarcações, sim, mas uma frota modesta, voltada mais ao comércio do que à guerra. Ainda assim, o silêncio dos registros oficiais e o achado de cofres vazios em Paris bastaram para alimentar as suspeitas. Alguém se antecipou ao rei. A partir daí, surgiram as teorias. Alguns acreditam que os Templários fugiram para a Escócia, encontrando refúgio sob o comando de Robert the Bruce, inimigo declarado do papado e do rei da Inglaterra. A lenda garante que eles lutaram ao lado dos escoceses na Batalha de Bannockburn em 1314. Outros sustentam que o destino foi Portugal, onde o rei Dom Dinis, em vez de persegui-los, protegeu-os sob um novo nome, a Ordem de Cristo. Ali teriam continuado em segredo, contribuindo décadas mais tarde para as explorações que abririam o caminho rumo ao Novo Mundo. E os mais audaciosos vão além. Afirmam que os Templários cruzaram o Atlântico séculos antes de Colombo, ocultando seu tesouro em terras desconhecidas, das costas da América até as misteriosas criptas de ilhas como Oak Island, no Canadá. A realidade é que não existem provas conclusivas. Apenas documentos dispersos, testemunhos arrancados sob tortura e um porto vazio em La Rochelle. Um vácuo que,
como ocorre em todos os grandes enigmas, foi preenchido por imaginação e mito. Por isso, a Frota Perdida dos Templários segue como um dos mistérios mais fascinantes da Idade Média. Um episódio onde a história se funde com a lenda e onde as respostas, se é que existem, foram engolidas pelo mar. Nas margens do Mar Báltico, ecoa a lenda de uma cidade magnífica que sumiu sem deixar rastros. Seu nome era Veneta. Dizem as histórias que era um porto de tal riqueza que suas torres e campanários reluziam em ouro, e em seus mercados fervilhava tudo o que um viajante poderia desejar. Mercadores de terras distantes atracavam ali, trazendo especiarias, tecidos finos, peles e metais preciosos. Mas a opulência trouxe a arrogância. Os relatos narram que seus habitantes, embriagados pelo luxo, entregaram-se ao pecado e à soberba, esquecendo a humildade. Como um castigo divino, a catástrofe veio sem aviso. Um dilúvio ou uma tempestade colossal que varreu tudo. Em poucas horas, a cidade foi engolida pelas águas gélidas do Báltico. Desde então, dizem que nas noites calmas de verão, quando o vento cala e o mar vira um espelho, ainda se pode ouvir o badalar de seus sinos, perdidos no silêncio eterno das profundezas. O fascinante é que o mito parece ter raízes reais. Crônicas medievais de autores como Adam de Bremen, no século XI, descrevem um grande centro comercial eslavo na foz do rio Oder. Um século antes, o viajante árabe Ibrahim ibn Yaqub relatou ter visto uma metrópole na região báltica que seria a maior de toda a Europa, com 12 portas e um mercado vibrante. A arqueologia moderna trouxe novas pistas. Na ilha de Wolin, na atual Polônia, escavações realizadas desde a década de 1930 revelaram vestígios de um enorme assentamento dos séculos IX ao XII. Fortificações de madeira, oficinas artesanais, portos e mercadorias vindas da Escandinávia, Europa Central e até do Oriente. Tudo indica que ali pulsou uma das maiores potências comerciais do norte europeu medieval. O destino daquela cidade real foi mais terreno que místico. Ataques dinamarqueses, incêndios, guerras e mudanças nas rotas de comércio apagaram seu brilho. Mas a memória do povo, incapaz de aceitar que tamanha grandeza simplesmente desaparecesse, transformou-a em lenda, um lugar castigado pelo orgulho, devorado pelo mar, condenado a soar seus sinos como um lamento que atravessa os séculos. Hoje, historiadores acreditam que Veneta não foi uma Atlântida sobrenatural, mas a versão lendária de Volin ou Jomsborg, um centro viking e eslavo crucial. Mesmo com evidências arqueológicas, o mito resiste. Afinal, a ideia de uma cidade gloriosa, submersa, continua a fascinar a humanidade desde tempos imemoriais. Teria sido Veneta um aviso moral sob a máscara do mito, ou a lembrança distorcida de uma metrópole real esquecida pela história? Talvez nunca saibamos. O certo é que, assim como a frota templária, seu rastro se perdeu na névoa do tempo, alimentando a eterna obsessão por cidades e tesouros desaparecidos. Se Veneta nos fala de cidades que sumiram sob as ondas, o próximo enigma nos apresenta um artefato que viajou por toda a Europa e América, deixando reis e filósofos atônitos. Não era uma cidade perdida nem um tesouro oculto, mas uma máquina impossível para sua época. O enigmático turco mecânico, o autômata que jogava xadrez e parecia pensar por conta própria. O turco mecânico, o autômato que enganou o mundo. Em 1770, num palácio vienense, a corte de Maria Teresa da Áustria presenciou um espetáculo que parecia desafiar as leis da razão. Diante dos olhos atônitos de nobres e diplomatas, um misterioso autômato vestido com túnicas orientais sentou-se frente a um tabuleiro de xadrez. Com um movimento lento e preciso, seu braço mecânico tomou um peão e o avançou. O público prendeu a respiração.
O turco mecânico acabara de fazer sua primeira jogada. Por mais de 80 anos, esse engenho percorreu a Europa e a América, derrotando aristocratas, filósofos e até grandes estrategistas como Napoleão Bonaparte e Benjamin Franklin. Aquele boneco de barba, turbante e olhar fixo pareciam ser capaz de raciocinar, antecipando-se aos oponentes com movimentos astutos. Para muitos, era a prova de que a inteligência artificial havia nascido séculos antes da nossa era digital. O segredo, porém, era mais terreno e, ao mesmo tempo, mais engenhoso. O turco jamais jogou sozinho. Em seu interior, oculto entre engrenagens falsas e compartimentos secretos, escondia-se um mestre de xadrez humano, manipulando alavancas e molas para dar vida ao suposto prodígio mecânico. Um truque magistral que enganou gerações inteiras. O criador do autômato foi Wolfgang von Kempelen, um engenheiro húngaro a serviço da corte dos Habsburgo. Desafiador, prometeu à imperatriz construir uma máquina que deixaria os ilusionistas da moda em ridículo. E conseguiu. Embora no início tratasse sua criação como uma simples curiosidade, logo a demanda do público o obrigou a levar o turco em turnê mundial. O espetáculo tornou-se um fenômeno. Kempelen abria as portas do gabinete, exibindo um complexo emaranhado de engrenagens, como se quisesse provar que não havia espaço para um operador oculto. Ninguém suspeitava que o interior fora projetado para que o jogador deslizasse entre compartimentos enquanto o público observava por fora. Os confrontos contra figuras históricas cimentaram a lenda. Contam que Napoleão tentou enganar a máquina realizando movimentos ilegais. O turco reagiu com irritação. Primeiro corrigiu a jogada, depois retirou uma peça do tabuleiro e, finalmente, num gesto teatral, varreu as peças com um golpe de mão. O imperador francês não conteve o riso diante da aparente personalidade do autômato. Em seu percurso, o turco inspirou tanto fascínio quanto suspeita. Escritores como Edgar Allan Poe analisaram o mistério, convencidos de que um humano devia se esconder ali dentro. Mesmo assim, a ilusão persistiu por décadas, passando para novos donos que o levaram aos Estados Unidos, exibindo-o como a grande maravilha da época. O destino do turco foi tão dramático quanto sua vida. Em 1854, um incêndio na Filadélfia reduziu a máquina a cinzas. Só então seu segredo começou a ser revelado em publicações e memórias de antigos operadores. O mito desmoronou, mas seu legado permaneceu vivo. Afinal, embora tenha sido um embuste, o turco plantou uma semente poderosa. Inspirou pensadores como Charles Babbage, considerado o pai da computação moderna, a questionar se algum dia seria possível construir uma máquina que realmente pudesse pensar. De certa forma, aquela fraude abriu o caminho para a informática e a inteligência artificial. O turco mecânico não foi um prodígio tecnológico, mas um prodígio narrativo. Um truque que jogou com a ilusão e a esperança humanas, lembrando-nos que, às vezes, os enganos mais brilhantes podem mudar o rumo da história. Ele nos recorda como uma farsa pôde alimentar sonhos de máquinas pensantes séculos antes de serem realidade. Mas enquanto nos salões da Europa se maravilhavam com um autômato de xadrez, nos mares do norte, um homem de carne e osso alcançou algo ainda mais assombroso: unir reinos inteiros e forjar um império que parecia indestrutível. Esse homem foi Canuto, o Grande, e seu domínio seria lembrado como o efêmero Império do Mar do Norte. O Império do Mar do Norte de Canuto, o Grande à Maré, avança e recua, imparável, indiferente aos homens e suas ambições. Diz a lenda que o rei Canuto, o Grande, sentou-se em seu trono à beira-mar e ordenou que as ondas parassem. Quando a água banhou seus pés, o monarca teria provado aos seus cortesãos que nenhum poder humano, por maior que fosse, poderia dominar as forças da natureza.
Ainda assim, por um breve momento da história, Canuto conseguiu o impossível: controlar um império que se estendia pelas águas do Mar do Norte, unindo sob sua coroa a Inglaterra, Dinamarca, Noruega e partes da Suécia e Escócia. Sua jornada começa com seu pai, Sven Barba Bifurcada, rei da Dinamarca, que após anos de invasões vikings conquistou a Inglaterra em 1013. Mas a glória foi curta. Ele morreu semanas depois, e seu filho Canuto herdou não apenas um reino dividido, mas uma ambição que se recusava a morrer. Em 1015, Canuto retornou à Inglaterra com um exército viking. O país estava enfraquecido pela má gestão do rei Etelredo, o despreparado, e por lutas internas. Após batalhas árduas e uma guerra sangrenta contra Edmundo Braço de Ferro, Canuto emergiu vitorioso. No dia 25 de dezembro de 1016, foi coroado rei da Inglaterra em Londres. Mas a conquista não parou ali. Em 1019, após a morte de seu irmão, tornou-se também rei da Dinamarca, reforçando seu poder com a riqueza inglesa. E em 1028, com uma frota imponente, navegou para a Noruega, onde nobres descontentes o aclamaram como rei. De repente, Canuto dominava grande parte do norte da Europa, um império marítimo sem precedentes. Este Império do Mar do Norte, como o chamam os historiadores modernos, não era um estado unificado como Roma, mas uma união pessoal de coroas sustentada pela autoridade de um só homem. Cada reino conservava suas leis e costumes, mas todos respondiam ao poder de Canuto. A Inglaterra era o coração administrativo e financeiro, a joia que alimentava seu domínio sobre os mares com impostos e exércitos. Canuto entendeu que a força militar sozinha não bastava. Apresentou-se como um monarca cristão e legítimo, ganhando o apoio da Igreja. Em 1027, viajou a Roma, assistiu à coroação do imperador Conrado II e obteve concessões diplomáticas que o elevaram ao nível dos grandes reis da Europa. Por quase 2 décadas, seu império trouxe estabilidade a regiões que antes só conheciam invasões e guerras. O Mar do Norte tornou-se um Mediterrâneo viking, unindo rotas comerciais da Inglaterra até a Escandinávia. Mas tudo se apoiava num pilar frágil, a própria figura de Canuto. Quando ele morreu, em 1035, o império desmoronou rapidamente. Seus filhos disputaram os tronos, as alianças se quebraram e, em menos de uma década, o vasto domínio que ele construiu fragmentou-se para sempre. Seria um império real ou apenas uma ilusão sustentada pela vontade de um homem? Para alguns historiadores, Canuto criou uma união pessoal de coroas. Para outros, foi o auge do poder viking, a prova de que os homens do norte podiam não apenas saquear, mas governar. O certo é que o Império do Mar do Norte foi tão grandioso quanto efêmero. Como as ondas que banharam os pés de Canuto naquela praia, seu poder se expandiu por um instante e logo sumiu no silêncio eterno da história. O Império do Mar do Norte nos mostra como até os reinos mais vastos podem desaparecer num instante, como castelos de areia levados pela maré. E não foram apenas impérios que sumiram. Às vezes, o que se apaga sem deixar rastro é algo muito menor, mas igualmente perturbador. No Novo Mundo, séculos depois, uma colônia inteira se desvaneceu, deixando apenas uma palavra gravada num tronco: Roanoke. A colônia perdida de Roanoke. Em 1587, mais de uma centena de colonos ingleses desembarcaram em uma pequena ilha na costa do que hoje conhecemos como Carolina do Norte. Eram homens, mulheres e crianças que traziam consigo não apenas ferramentas e provisões, mas a esperança de fundar a primeira colônia inglesa permanente na América. O assentamento se chamaria Roanoke, e com ele começava o sonho da Inglaterra de erguer um império no Novo Mundo, em disputa direta com a Espanha. Ao comando estava John White,
governador nomeado pela coroa. Entre os colonos viajava sua filha, Eleanor Dare, que pouco depois daria à luz a primeira criança inglesa nascida em solo americano, Virginia Dare. Seu nascimento foi celebrado como um símbolo, a promessa de um futuro duradouro para a comunidade naquelas terras selvagens e desconhecidas. Mas a realidade foi muito menos esperançosa. Desde o princípio, a colônia enfrentou dificuldades colossais. As colheitas não prosperavam, as provisões acabavam e as relações com os povos nativos locais eram tensas. Alguns grupos ofereciam ajuda, mas outros eram hostis, e os colonos viviam sob o temor constante de ataques ou emboscadas. A sobrevivência tornou-se precária em questão de semanas. Diante dessa situação, John White tomou uma decisão crucial: retornar à Inglaterra em busca de suprimentos. A ideia era uma viagem breve, mas o destino tinha outros planos. A Europa estava em guerra. A ameaça da Armada Invencível Espanhola consumiu todos os recursos e atrasou a partida de White. O que deveria ser questão de meses acabou transformando-se em uma ausência de 3 longos anos. Quando finalmente conseguiu retornar, em 1590, o que encontrou foi desolador. A ilha estava deserta. Não restava sinal dos colonos, nem das cabanas que haviam construído, nem de seus pertences. Tudo havia sumido sem deixar rastro. Não havia restos mortais, não havia marcas de violência, não havia indícios de um confronto. A colônia simplesmente havia se esvanecido. As únicas pistas eram 2 inscrições misteriosas. Em um poste, gravada com firmeza, estava a palavra Croatoan. Em uma árvore próxima, apenas 3 letras, Cro. White interpretou que talvez os colonos tivessem buscado refúgio na ilha Croatoan, hoje conhecida como Hatteras, onde vivia uma tribo aliada. Mas quando foi até lá, não encontrou um único sinal dos desaparecidos, nem rastros de vida, nem cabanas, nem vestígios humanos. A colônia de Roanoke havia sumido por completo. Mais de 100 pessoas, homens, mulheres e crianças, apagadas da história como se nunca tivessem existido. Desde então, surgiram todo tipo de explicações. Alguns acreditam que se integraram às tribos nativas, outros que sucumbiram à fome ou doenças e foram entregues ao silêncio eterno sem deixar registros. Também cogitou-se que foram atacados e dizimados, embora a falta de provas contradiga essa hipótese. O mistério segue aberto. Jamais encontraram vestígios, nunca surgiu um testemunho, jamais houve uma resposta definitiva. Roanoke entrou para a história como a colônia perdida, um enigma que ainda hoje intriga arqueólogos e historiadores. Um povo inteiro desapareceu, deixando apenas uma palavra talhada na madeira. E, a mais de 4 séculos de distância, a pergunta continua a mesma. O que realmente aconteceu com os colonos de Roanoke? As teorias sobre Roanoke nunca pararam de crescer. Alguns sustentam que os colonos se integraram pacificamente às tribos locais, perdendo com o tempo qualquer rastro de sua identidade inglesa. Outros creem que foram atacados e levados pela sombra de povos hostis, embora já esta ausência de vestígios físicos siga sendo um obstáculo difícil de explicar. Também se levanta a possibilidade de que tenham sucumbido à escassez ou a enfermidades desconhecidas, e que a natureza tenha se encarregado de apagar o pouco que restou deles. O mistério logo transcendeu a história colonial e tornou-se um enigma nacional. Para a Inglaterra primeiro e, mais tarde, para os Estados Unidos, o sumiço de Roanoke transformou-se em um símbolo de incerteza, em uma pergunta que gerações de exploradores e arqueólogos tentaram responder. Escavações modernas encontraram provas ambíguas, fragmentos que sugerem contato com nativos, mas nunca há evidência definitiva do destino daqueles homens, mulheres e crianças. Alguns relatos, mais próximos da lenda, falaram inclusive de maldições.
conspirações secretas ou desaparecimentos inexplicáveis que iam além do natural. Mas entre a especulação e a realidade, a única certeza é que Roanoke representou o primeiro grande fracasso colonial inglês na América. Um fracasso que, no entanto, não deteve a ambição da coroa. Apenas 20 anos depois, em 1607, a Inglaterra voltaria a tentar com a fundação de Jamestown, a primeira colônia estável que marcaria o início de sua expansão imperial. Roanoke ficou para trás, convertida em mito, recordada por uma só palavra gravada em madeira, Croatoan. Essa inscrição, tão curta quanto enigmática, tornou-se um epitáfio, uma mensagem impossível de decifrar que atravessou os séculos sem resposta. E não seria a última vez que a história colocaria diante de nós um texto impenetrável. A milhares de quilômetros dali, e séculos depois, outro mistério surgiria entre as páginas de um livro que ninguém conseguiu ler. Um manuscrito repleto de símbolos estranhos, plantas que nunca existiram e figuras incompreensíveis que intrigam eruditos, criptógrafos e até agências de inteligência. Esse enigma é conhecido hoje como o manuscrito Voynich. O enigma do manuscrito Voynich. Em uma biblioteca esquecida de Roma, no início do século XVII, começou a circular um livro que ninguém conseguia compreender. Suas páginas traziam um idioma inexistente em qualquer registro conhecido, com um alfabeto estranho e acompanhado de ilustrações tão desconcertantes quanto hipnóticas, plantas impossíveis, diagramas astronômicos que não correspondiam ao céu real, mulheres nuas banhando-se em canais de líquido verde e símbolos que pareciam saídos de outra realidade. Esse volume enigmático passaria séculos mudando de mãos até ser redescoberto em 1912 pelo livreiro polonês Wilfrid Voynich, cujo nome ficaria ligado para sempre ao mistério. Desde então, o manuscrito Voynich tornou-se um dos enigmas mais intrigantes da criptografia, da linguística e da própria história. O livro contém mais de 200 páginas, todas escritas em uma linguagem indecifrável, que não corresponde a nenhum sistema de escrita conhecido. Não há referências em outras culturas, nem paralelos com alfabetos antigos. Os caracteres parecem seguir regras gramaticais, com repetições e estruturas que sugerem um idioma real e complexo. Mas até hoje, ninguém conseguiu traduzir uma única frase com certeza. As ilustrações são igualmente enigmáticas. Algumas mostram plantas que nunca existiram na natureza, como híbridos impossíveis desenhados em um laboratório da fantasia. Outras apresentam constelações e diagramas celestes que não coincidem com o firmamento que conhecemos. Há páginas repletas de figuras femininas submersas em líquidos esverdeados, como se participassem de estranhos rituais biológicos ou alquímicos. E também surgem frascos, diagramas e o que parecem ser receitas médicas, embora resultem incompreensíveis dentro da lógica da medicina medieval. Nada se encaixa. É como um espelho distorcido do conhecimento daquela época. O mistério atraiu especialistas do mundo todo. Criptógrafos, linguistas, matemáticos e até analistas da CIA e da NSA o estudaram sem sucesso. Alguns creem que o manuscrito contém uma linguagem autêntica, cuidadosamente codificada para proteger segredos da alquimia ou medicina. Outros opinam ser uma fraude renascentista elaborada, criada para impressionar algum nobre crédulo e extrair dinheiro. Há quem o interprete como uma tentativa antiga de desenhar uma linguagem artificial, enquanto as teorias mais ousadas falam de civilizações perdidas, ou até de uma mensagem vinda de além do nosso mundo. O fato é que, apesar de mais de um século de esforços e dos avanços da inteligência artificial, o manuscrito Voynich continua indecifrável. Hoje, ele é conservado na Biblioteca Beinecke
da Universidade de Yale, protegido como uma relíquia e estudado como um desafio final. É um livro que parece resistir à leitura, um enigma que se recusa a entregar seus segredos. 5 séculos após ter sido escrito, ele ainda espera por alguém capaz de compreendê-lo. E, enquanto isso, continua nos lembrando que o passado guarda mistérios que nem a ciência mais avançada consegue resolver. No século XX, as hipóteses tornaram-se ainda mais atrevidas. Alguns sugeriram que o manuscrito poderia ser uma linguagem artificial, um precursor do que hoje chamaríamos de línguas construídas, desenhado talvez por um erudito que sonhava com uma língua universal. Outros, porém, foram além e o interpretaram como uma mensagem de outro mundo, um manual extraterrestre disfarçado de códice medieval. A ciência, contudo, conseguiu ao menos algumas certezas. Graças à datação por carbono 14, sabemos que o pergaminho foi elaborado entre 1404 e 1438, em plena Europa medieval. Não se trata, portanto, de uma falsificação moderna. A análise das tintas e o estilo das ilustrações também confirmam que pertence a essa época. Mas nada disso resolve a grande questão. O que diz o manuscrito? Cada vez que um pesquisador afirma estar perto de decifrá-lo, novas dúvidas aparecem. Em 2017, por exemplo, um especialista alegou que estava escrito em uma língua semítica abreviada. Outros tentaram vinculá-lo a línguas românicas perdidas. No entanto, nenhuma dessas supostas traduções foi aceita por consenso, e todas terminam questionadas. O manuscrito se defende como se fosse um enigma projetado para permanecer intacto. Ao fim, o manuscrito Voynich tornou-se o espelho do nosso fascínio pelo desconhecido. Talvez seja um tratado oculto de saberes antigos, talvez um elaborado engano medieval que saiu do controle. O certo é que, 5 séculos depois, ele continua nos desafiando, lembrando-nos que nem todos os mistérios do passado estão destinados à solução. O Voynich nos prova que, mesmo com a tecnologia mais avançada, existem mensagens do passado que permanecem seladas, escritas em um código que parece impenetrável. Mas nem todos os enigmas da antiguidade chegam em forma de palavras incompreensíveis. Alguns nos surpreendem em outro nível, não com linguagens, mas com máquinas. No fundo do mar Egeu, entre os restos de um naufrágio grego, surgiu um objeto tão complexo que muitos o consideram o primeiro computador da história. Era um mecanismo de engrenagens de bronze, capaz de prever eclipses e reproduzir os movimentos do cosmos. Seu nome é lendário, o mecanismo de Anticítera. O mecanismo de Anticítera, o computador da antiguidade. Em 1901, mergulhadores gregos que buscavam esponjas exploravam o fundo do mar, perto da ilha de Anticítera, no mar Egeu. Ali, a mais de 40 metros de profundidade, encontraram os restos de um antigo naufrágio romano, carregado de estátuas, ânforas e tesouros esquecidos. Mas entre o bronze corroído e os fragmentos de cerâmica, surgiu algo muito mais desconcertante. Um bloco de engrenagens oxidadas, incrustado em pedra, que parecia impossível para o seu tempo. Esse objeto, conhecido hoje como o mecanismo de Anticítera, mudaria para sempre nossa visão da tecnologia na antiguidade. Após décadas de estudo, descobriu-se que não era um simples conjunto de rodas metálicas, mas um sofisticado calculador astronômico construído no século II a.C. O mecanismo, do tamanho aproximado de uma caixa de sapatos, era composto por mais de 30 engrenagens de bronze esculpidas com precisão milimétrica. Ao girar uma manivela, as rodas dentadas entravam em movimento e mostravam em sua superfície a posição do Sol, da Lua e, provavelmente, dos 5 planetas conhecidos na época. Também previa eclipses e calculava os ciclos olímpicos, algo essencial na cultura grega. Em outras palavras,
era um planetário mecânico portátil. Um artefato que não teria paralelo na história até pelo menos 1500 anos depois, com o surgimento dos relógios astronômicos do Renascimento. A grande questão é: como foi possível que os gregos do século II a.C. alcançassem um nível de engenharia tão avançado? O mecanismo de Anticítera prova que os antigos possuíam conhecimentos de mecânica de precisão que julgávamos exclusivos da era moderna. No entanto, nenhum outro dispositivo similar sobreviveu. Foi como se esse prodígio surgisse do nada e desaparecesse com a mesma rapidez. As hipóteses abundam. Alguns creem que foi obra de um discípulo de Arquimedes ou da escola de Hiparco de Niceia, o grande astrônomo grego. Outros o consideram um projeto único, encomendado por um nobre ou mercador rico. Há quem o veja como prova de que parte do conhecimento da antiguidade se perdeu nos incêndios que devoraram bibliotecas como a de Alexandria. Graças a tecnologias modernas, como a tomografia computadorizada, cientistas puderam reconstruir parte do seu funcionamento. Foram identificadas inscrições que descrevem movimentos astrais e ciclos calendários, confirmando que o mecanismo era uma autêntica máquina do tempo astronômica. Ainda assim, o enigma persiste. Quantos outros dispositivos como este existiram? Quanto conhecimento se perdeu nos séculos turbulentos que viriam? O mecanismo de Anticítera nos lembra que a história da tecnologia não é uma linha reta ascendente, mas um caminho cheio de avanços esquecidos e mistérios sem solução. Um computador de bronze que, do fundo do mar, sussurra que talvez os antigos soubessem muito mais do que imaginamos. Mas nem tudo o que emerge das águas traz respostas. Às vezes, o oceano devolve enigmas ainda mais inquietantes. Séculos depois, no coração do Atlântico, um navio foi achado à deriva, em perfeito estado, com sua carga intacta, mas completamente vazio de tripulação. Seu nome era o Mary Celeste, e desde então sua sombra navega como um dos maiores mistérios da história marítima. O mistério do Mary Celeste. No dia 4 de dezembro de 1872, um navio mercante britânico chamado Dei Gratia navegava calmamente pelo Atlântico, entre Portugal e os Açores. Ao longe, a tripulação avistou uma escuna que parecia andar à deriva. Seu rumo era incerto, suas velas estavam rasgadas e não havia qualquer sinal de vida no convés. Ao subirem a bordo, os marinheiros tiveram uma surpresa que entraria para da história. O barco era o Mary Celeste, uma embarcação americana que partira de Nova York apenas um mês antes rumo a Gênova. Mas o mais perturbador era que ele estava completamente deserto. O capitão Benjamin Briggs, sua esposa, sua filha pequena e os 7 marinheiros que formavam a tripulação haviam desaparecido sem deixar vestígios. Não havia sinais de luta ou conflito. Seus pertences continuavam nas cabines. Os mantimentos estavam intactos. Para meses de viagem, e até agulhas de costura permaneciam organizadas nas gavetas. A carga, composta por 1.700 barris de álcool industrial, quase não tinha danos. O único detalhe estranho era que uma das bombas de drenagem não funcionava, e o bote salva-vidas não estava lá. Teriam abandonado o navio? Por que fariam isso se ele ainda tinha plenas condições de navegar? As hipóteses logo surgiram. Alguns pensaram num motim, embora não existissem provas de confronto. Outros falaram de piratas, mas nada de valor fora roubado. Especulou-se também sobre um maremoto ou uma tromba d'água que teria apavorado a tripulação, forçando-os a fugir no bote. Outra teoria sugere que os vapores do álcool armazenado causaram medo de uma explosão iminente, o que teria levado o capitão a ordenar um abandono temporário, do qual jamais retornaram. Com o tempo, as versões ficaram mais fantásticas. Abduções, monstros das profundezas, experimentos secretos e teorias paranormais.
A verdade é que o mistério nunca foi decifrado. O Mary Celeste foi rebocado até o porto e, após uma investigação oficial, declarado pronto para o mar. Continuou sua vida nas águas, mas sua fama foi marcada pelo enigma. Durante anos, foi visto como um navio amaldiçoado, uma lembrança flutuante de um mistério sem explicação. Hoje, o caso do Mary Celeste permanece como um dos maiores enigmas marítimos. Um barco encontrado quase impecável, navegando sem destino, mas sem uma única alma a bordo. Uma história que ainda nos faz questionar: o que realmente aconteceu naquele silêncio do alto mar? O Mary Celeste nos lembra que o mar pode devorar toda uma tripulação sem deixar rastros, deixando apenas um navio fantasma e perguntas sem resposta. Mas os mistérios não se escondem apenas nas ondas. Eles também espreitam nos corredores do poder. Na Inglaterra medieval, 2 pequenos príncipes foram trancafiados na Torre de Londres e jamais foram vistos novamente. Os Príncipes da Torre. No verão de 1483, a Inglaterra vivia dias de incerteza. O rei Eduardo IV morrera de forma repentina, deixando como herdeiro seu filho de apenas 12 anos, Eduardo V. A lei estabelecia que, até sua coroação, o reino seria governado por seu tio, Ricardo de Gloucester, nomeado Lorde Protetor. O jovem rei e seu irmão mais novo, Ricardo de York, foram levados para a Torre de Londres, que na época servia tanto como fortaleza quanto residência real. Oficialmente, tratava-se de um alojamento temporário até a coroação, mas o confinamento logo começou a despertar suspeitas. Em 25 de junho de 1483, o parlamento declarou os 2 príncipes ilegítimos, alegando que o casamento de seu pai fora inválido. Com essa manobra, foram despojados do direito ao trono. Poucos dias depois, seu próprio tio foi coroado como Ricardo III. Foi então que os meninos deixaram de ser vistos em público. As crônicas da época narram que foram vistos pela última vez brincando nos jardins da torre durante aquele verão. Depois, o silêncio foi absoluto. Não houve mais aparições nem informes oficiais sobre seu paradeiro. Os herdeiros da dinastia Plantageneta pareciam ter se desvanecido entre as muralhas de pedra. A ausência alimentou rumores cada vez mais sombrios. Muitos contemporâneos deram como certo que haviam sido eliminados em segredo e que o responsável era seu próprio tio, agora rei. Segundo essa versão, Ricardo III teria ordenado sua partida eterna para apagar qualquer reivindicação legítima ao trono e consolidar seu poder. Com o passar dos anos, outros suspeitos entraram em cena. Alguns apontaram Henrique Tudor, o futuro Henrique VII, que após derrotar Ricardo III na Batalha de Bosworth, tinha o mesmo interesse em apagar os príncipes da linha sucessória. Se continuassem vivos, poderiam ser usados como símbolos em rebeliões contra seu governo. O fato é que ninguém voltou a vê-los com vida. Nem cartas, nem testemunhos, nem vestígios confirmados. Em 1674, durante obras na Torre de Londres, encontraram restos mortais de 2 crianças enterrados sob uma escada. Muitos acreditaram tratar-se dos príncipes perdidos, mas nunca se obteve uma identificação definitiva. Até hoje, o sumiço de Eduardo V e seu irmão continua sendo um dos maiores enigmas da história inglesa. Um caso onde política, ambição e traição se entrelaçam, deixando para trás um silêncio tão profundo quanto o das paredes da torre, onde se esfumaram para sempre. Durante séculos, a incógnita permaneceu aberta. Em 1674, operários encontraram uma caixa de madeira enterrada sob uma escada. Dentro havia pequenos restos mortais, e muitos assumiram de imediato que eram os príncipes desaparecidos. Foram levados solenemente à abadia de Westminster, onde descansam até hoje. No entanto,
nunca se provou com certeza que lhes pertenciam. Análises modernas de DNA, que poderiam encerrar o mistério, seguem sem ser realizadas, mantendo a dúvida viva. A maioria dos investigadores concorda que os príncipes foram vítimas de um crime silencioso, provavelmente por ordem de Ricardo III, cujo reinado precisava eliminar qualquer sombra de legitimidade rival. No entanto, alguns sustentam que ao menos um deles pode ter escapado, talvez para o continente europeu, vivendo sob outra identidade. Essa possibilidade alimentou por séculos teorias de sobreviventes ocultos e pretendentes que clamavam ser os meninos desaparecidos. O enigma dos príncipes da Torre é uma ferida política que marcou a história. A imagem de Ricardo III ficou manchada para sempre pela suspeita, um retrato sombrio e imortalizado por Shakespeare como um vilão cruel e ambicioso. A verdade, porém, permanece oculta. Mais de 5 séculos depois, a única certeza é que 2 herdeiros legítimos foram apagados da história, deixando um silêncio que nenhum documento conseguiu quebrar. Teriam sido vítimas inocentes da ambição de um rei? Ou sobreviveram no anonimato, esperando por um destino que nunca chegou? Os muros da Torre de Londres guardam o segredo e, até hoje, recusam-se a revelá-lo. O destino dos príncipes nos fala de vidas borradas na escuridão do poder, de sombras do que foram. E se a política pode fazer pessoas sumirem, a guerra pode fazer o mesmo com tesouros. Séculos depois, em pleno século XX, outro mistério começou a ser escrito. O de uma obra-prima que desapareceu na tempestade da Segunda Guerra Mundial. Um tesouro feito de âmbar, ouro e espelhos, conhecido como a Câmara de Âmbar. A Câmara de Âmbar era considerada a 8ª maravilha do mundo. Um salão deslumbrante, onde cada parede era revestida por painéis de âmbar, ouro e pedras preciosas. Criada no início do século XVIII por artesãos prussianos e alemães, a Câmara de Âmbar foi um presente diplomático do rei da Prússia, Frederico Guilherme I, ao czar Pedro, o Grande, da Rússia, selando uma aliança estratégica fundamental. A Câmara foi instalada no Palácio de Catarina, perto de São Petersburgo, tornando-se logo um símbolo de luxo e poder imperial. Suas paredes, iluminadas pela luz das velas, pareciam arder com um resplendor dourado que fascinava todos os que entravam naquele recinto quase sobrenatural. Mas em 1941, a história tomou um rumo trágico. Com a invasão alemã à União Soviética durante a Operação Barbarossa, o exército nazista saqueou tesouros incalculáveis, entre eles a lendária Câmara de Âmbar. Os painéis foram desmontados peça por peça, encaixotados e enviados à cidade de Königsberg, onde foram exibidos num museu sob controle alemão. Ali, seu rastro se perdeu. Em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, os bombardeios aliados devastaram Königsberg. O museu foi destruído e, com ele, aparentemente, a própria Câmara. Alguns afirmam que ela foi reduzida a cinzas sob as bombas. Outros creem que foi transportada em segredo antes do ataque final. Desde então, a Câmara de Âmbar desaparecida tornou-se um dos maiores enigmas da arte e da arqueologia. Mergulhadores buscaram seus restos em navios naufragados no Báltico. Escavações clandestinas tentaram encontrá-la em bunkers alemães. Circulam até rumores de que parte do tesouro estaria oculta em cavernas secretas na Polônia ou na Rússia. Até agora, nenhuma busca teve sucesso. O fato é que, em plena Guerra Fria, o mito da Câmara Perdida alimentou lendas, filmes e livros. Em 2003, a Rússia inaugurou uma reconstrução exata da Câmara de Âmbar no Palácio de Catarina, obra que levou mais de 2 décadas para ser concluída. No entanto, a original continua desaparecida. Teria sido destruída pelo fogo da guerra? Ou ainda descansa em algum esconderijo esquecido, aguardando o redescoberte? A Câmara de Âmbar é mais que um tesouro perdido.
É um lembrete de como até as maravilhas mais brilhantes podem sumir na escuridão da história. O sumiço da Câmara de Âmbar nos recorda que as maiores obras podem se esvair no caos humano. Mas nem todos os enigmas estão ocultos ou enterrados. Alguns estendem-se à vista de todos, traçados na própria terra e tão vastos que só podem ser apreciados do céu. No deserto do sul do Peru, as enigmáticas linhas de Nazca continuam desafiando nossa compreensão. As linhas de Nazca. Em meio ao árido deserto do sul do Peru, sob um sol implacável e um céu limpo quase todo o ano, estende-se uma paisagem que, à primeira vista, parece vazia, inóspita e monótona. Mas do alto, esse mesmo deserto revela um dos maiores mistérios da arqueologia: as linhas de Nazca. Ao nível do solo, parecem simples sulcos na terra. No entanto, vistas das alturas, emergem como desenhos gigantescos que transformam o deserto num lienzo monumental. Figuras colossais de colibris, macacos, aranhas, peixes, baleias, espirais infinitas e trapezoides perfeitos estendem-se por quilômetros, como se alguém quisesse se comunicar numa linguagem cósmica, compreensível apenas para quem pudesse contemplá-la das nuvens. Essas linhas enigmáticas foram criadas entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo pela cultura Nazca, um povo que dominava só a agricultura num dos ambientes mais hostis do planeta. A técnica era simples, mas assombrosamente eficaz. Removiam as pedras avermelhadas da superfície e expunham a terra mais clara que estava por baixo. Assim, com meros contrastes de cor, desenharam sobre a areia figuras que perduraram por mais de 1.500 anos. O segredo da preservação está no próprio deserto, um dos lugares mais secos do mundo, onde quase nunca chove e o vento mal sopra. Graças a essas condições extremas, os geóglifos permanecem intactos, imóveis, como se tivessem sido criados ontem. O que intriga os investigadores não é apenas a magnitude, com figuras que superam 200 metros de comprimento, mas também seu propósito. Do chão, a maioria dos desenhos não faz sentido. É impossível apreciá-los totalmente. Só do alto se revela sua perfeição. E isso levanta a grande questão: para quem foram feitas as linhas de Nazca? As teorias são múltiplas. Alguns arqueólogos creem que cumpriam um fim religioso, como oferendas aos deuses que controlavam a chuva, bem essencial num território onde cada gota significava vida ou o silêncio eterno. Outros sustentam que as linhas eram observatórios astronômicos em grande escala, um mapa cósmico traçado na areia para guiar colheitas e rituais. Também se cogita que fossem caminhos cerimoniais, percorridos por procissões. Mas não faltam hipóteses ousadas. No século XX, teorias de antigos astronautas popularizaram a ideia de que as linhas seriam mensagens para visitantes de outros mundos, ou pistas de pouso para naves espaciais. Embora falte evidência científica, esse apelo mantém viva a fascinação popular. O certo é que, após um século de pesquisa, o mistério não foi resolvido. E cada vez que cremos ter respostas, o enigma se amplia. Recentemente, com o uso de drones e satélites, foram descobertas dezenas de novas figuras ocultas sob a areia, menores e diferentes das conhecidas. É como se o deserto continuasse revelando, aos poucos, capítulos de um livro que ainda não sabemos ler. As linhas de Nazca são uma mensagem do passado escrita na Terra. Um lembrete de que existiram culturas capazes de conceber projetos em escalas que ainda hoje nos parecem difíceis de compreender. E talvez uma lição de humildade. Quanto mais aprendemos, mais claro fica que seu verdadeiro significado pode estar destinado a permanecer em silêncio. Um segredo que nunca foi pensado para nós. Mas nem todos os enigmas do passado foram escritos em proporções colossais. Alguns cabem na palma da mão e, no entanto,
guardam um mistério igualmente profundo. Na ilha de Creta, um pequeno disco de argila, coberto de símbolos desconhecidos, desafia arqueólogos e linguistas há mais de um século. É o enigmático Disco de Festos, uma voz solitária da antiguidade que ainda ninguém conseguiu decifrar. O Disco de Festos. Em 1908, durante escavações no Palácio Minoico de Festos, na ilha de Creta, o arqueólogo italiano Luigi Pernier encontrou um objeto que mudaria para sempre o estudo das civilizações antigas. Tratava-se de um pequeno disco de argila, com cerca de 15 centímetros de diâmetro, coberto em ambas as faces por símbolos misteriosos dispostos em espiral. Aquele achado foi batizado como o Disco de Festos e, mais de um século depois, continua sendo um dos grandes enigmas da arqueologia. Os símbolos, um total de 241, organizados em 61 grupos, foram impressos na argila fresca com selos, o que o torna o primeiro exemplo conhecido de tipografia na história. Mas o mais desconcertante é que o sistema de escrita empregado não se parece com nenhum outro idioma conhecido. Estaríamos diante de um alfabeto esquecido? Uma linguagem inventada para um propósito ritual? Ou quem sabe uma mensagem isolada que nunca teve continuidade? As teorias são múltiplas. Alguns creem que o disco é um hino religioso, outros o interpretam como um calendário agrícola, ou até como um jogo ritual. Também foi sugerido que contém uma mensagem mágica ou iniciática, destinada apenas a uma elite. O problema é que o disco continua sendo um objeto único. Nunca se encontrou outro com os mesmos símbolos, o que impede compará-lo com outros textos e decifrá-lo de maneira conclusiva. Esta solidão o torna um verdadeiro enigma, uma voz isolada de uma cultura que ainda nos fala, mas que não podemos entender. Há até quem duvide de sua autenticidade. Alguns pesquisadores sugerem que poderia ter sido uma falsificação moderna introduzida no sítio arqueológico, embora a maioria dos especialistas o considere genuíno. Mais de 100 anos após sua descoberta, o Disco de Festos permanece indecifrado. Talvez seja uma obra-prima da escrita minoica que ainda não compreendemos. Ou talvez nunca tenha sido destinado a ser entendido. Uma mensagem selada em argila que nos lembra o quanto a história antiga ainda guarda em silêncio. O Disco de Festos nos deixa uma mensagem em espiral que jamais pudemos ler, uma voz isolada presa na argila. Mas nem todos os mistérios se encontram nas ruínas do Mediterrâneo. Alguns se escondem em selvas impenetráveis. No coração da Amazônia, um explorador britânico assegurou ter encontrado pistas de uma cidade perdida, cheia de riquezas e conhecimentos, a qual chamou simplesmente de Z. Sua busca o levaria ao desaparecimento e a um dos enigmas mais fascinantes do século XX. A Cidade Perdida de Z e o desaparecimento de Percy Fawcett. Nas primeiras décadas do século XX, quando grande parte do mundo já havia sido mapeada, restava um território que continuava sendo um mistério: a selva amazônica. Ali, entre rios intermináveis e uma vegetação quase impenetrável, o explorador britânico Percy Fawcett acreditava firmemente que existia uma civilização avançada, uma cidade que ele chamava simplesmente de Z. Fawcett, um militar condecorado e membro da Royal Geographical Society, havia participado de expedições para delimitar fronteiras entre Brasil e Bolívia. Naquelas viagens, ouviu relatos indígenas sobre ruínas ocultas e viu fragmentos de cerâmica e entalhes que sugeriam a existência de culturas muito mais desenvolvidas do que se pensava. Convencido de que na Amazônia havia uma cidade perdida, comparável às dos maias ou incas, dedicou sua vida a encontrá-la. Em 1925, organizou sua última e mais ambiciosa expedição. Acompanhavam-no seu filho Jack e um jovem amigo da família. Carregados com provisões mínimas para se moverem com rapidez,
adentraram o Mato Grosso brasileiro. Em 29 de maio daquele ano, Fawcett escreveu sua última carta de um acampamento às margens do rio Xingu. Depois disso, ele e seus acompanhantes desapareceram para sempre. As notícias de seu sumiço chocaram o mundo. Dezenas de expedições de resgate foram organizadas nas décadas seguintes, mas muitas terminaram em fracasso, e algumas também com exploradores entregues ao silêncio eterno na selva. Ninguém encontrou restos definitivos de Fawcett nem de seus companheiros. As teorias sobre seu destino são inúmeras. Alguns creem que foram eliminados por tribos hostis, outros que sucumbiram à fome, enfermidades ou a um acidente. Há também versões mais românticas, que Fawcett encontrou a cidade de Z e decidiu ficar por lá, ou que foi absorvido por uma comunidade indígena que jamais revelou seu paradeiro. A ideia da cidade perdida de Z alimentou por décadas a imaginação popular, inspirando romances, filmes e até a lenda do Eldorado. O curioso é que, embora Fawcett nunca tenha retornado, investigações arqueológicas recentes encontraram na Amazônia vestígios de grandes assentamentos pré-colombianos, redes de caminhos, estruturas defensivas e traços de urbanismo que sugerem que, de fato, ali existiram sociedades complexas e numerosas. Teria Fawcett visto indícios dessas culturas antes de qualquer um? Esteve realmente perto de descobrir a cidade que buscava? Jamais saberemos. O que é certo é que seu desaparecimento converteu sua obsessão em lenda, e a cidade de Z continua sendo um dos grandes enigmas da exploração moderna. O desaparecimento de Percy Fawcett e sua mítica cidade de Z nos lembram que a selva pode guardar segredos tão vastos quanto cidades inteiras. Mas nem todos os mistérios da natureza permanecem ocultos sob a espessura. Alguns explodem à vista do mundo inteiro, com uma violência tão descomunal que parecem vir do próprio céu. Foi o que ocorreu em 1908, quando uma explosão apocalíptica sacudiu a Sibéria. O evento de Tunguska. Na madrugada de 30 de junho de 1908, numa região remota da Sibéria Central, ocorreu algo que, ainda hoje, desafia a nossa compreensão. O céu iluminou-se subitamente com um clarão que superava o próprio sol. Foi um brilho tão intenso que, mesmo a centenas de quilômetros de distância, muitos o confundiram com o romper da aurora. Segundos depois, uma onda de choque atravessou a taiga siberiana com uma violência inimaginável. O chão tremeu. Foi como se a própria terra tivesse sofrido um golpe devastador. Mais de 80 milhões de árvores foram derrubadas num piscar de olhos, varridas como se uma mão invisível tivesse esmagado a floresta com uma fúria divina. Testemunhas em aldeias distantes viram janelas e telhados serem sacudidos pelo impacto, descrevendo um estrondo tão colossal que foi ouvido a mais de 800 quilômetros. As ondas sísmicas foram registradas em estações de toda a Europa. O planeta inteiro sentiu o choque. Este fenômeno, conhecido como o evento de Tunguska, liberou uma energia equivalente a cerca de 15 megatons de TNT. Isso representa quase 1000 vezes a potência da bomba de Hiroshima. E, no entanto, ao contrário de qualquer impacto de meteorito conhecido, não deixou uma única cratera. Durante décadas, a ciência buscou respostas. A explicação mais aceita fala da explosão atmosférica de um meteorito ou cometa com cerca de 50 metros de diâmetro. Ao entrar em altíssima velocidade, o objeto teria se desintegrado antes de tocar o solo, gerando uma bola de fogo gigantesca que devastou a paisagem sem um impacto direto. Isso explicaria a ausência de um buraco no chão, mas não silenciou todas as dúvidas. Quando as primeiras expedições científicas alcançaram a área, quase 20 anos depois, depararam-se com um cenário fantasmal. Mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta estavam em ruínas. As árvores jaziam tombadas num padrão radial.
como ponteiros de um relógio apontando para um centro invisível. E ali, de forma desconcertante, algumas árvores permaneciam em pé, embora carbonizadas, como testemunhas mudas de uma explosão que não deveria ter ocorrido daquela forma. A imagem era tão estranha que teorias alternativas logo ganharam espaço. Alguns sugeriram a explosão de um fragmento de antimatéria. Outros, mais ousados, acreditaram tratar-se de um experimento fracassado de Nikola Tesla e sua torre Wardenclyffe, na tentativa de transmitir energia sem fios. E, claro, surgiram histórias sobre naves espaciais acidentadas ou armas secretas ocultas pelo governo. Hoje, a tese do meteoro aéreo segue como a favorita, apoiada por simulações modernas. Contudo, a falta de fragmentos claros de rocha espacial e o padrão peculiar da destruição continuam alimentando o mistério. O evento de Tunguska é um lembrete brutal da nossa fragilidade perante o cosmos. Se aquele objeto tivesse explodido sobre uma grande metrópole, o curso do século XX teria sido radicalmente diferente. Mas nem todos os enigmas da Rússia caem do céu. Às vezes, o mistério brota da própria Terra, entre as suas montanhas geladas. No fim dos anos 50, um grupo de jovens excursionistas partiu rumo aos Urais em busca de aventura. O que encontraram foi o silêncio eterno, em circunstâncias tão inexplicáveis que mais de meio século depois, a resposta definitiva ainda nos escapa. Esse enigma leva o nome de seu palco sombrio, o Passo Dyatlov. O enigma do Passo Dyatlov. Em fevereiro de 1959, 9 jovens excursionistas liderados pelo estudante de engenharia Igor Dyatlov iniciaram uma travessia pelos Montes Urais, no coração gélido da Rússia. Eram montanhistas experientes, membros de um prestigiado clube universitário e acostumados a condições extremas. O objetivo era completar uma das rotas mais difíceis da região, uma façanha que lhes garantiria a certificação máxima na modalidade. Para eles, as temperaturas abaixo de zero e os ventos cortantes não eram obstáculos, mas parte do desafio. O grupo unia 7 homens e 2 mulheres, todos na casa dos 20 anos. Jovens vibrantes, com diários e câmeras que registravam a jornada com fotos sorridentes, canções ao redor da fogueira e brincadeiras em meio ao gelo. Nada indicava que aquela travessia terminaria em uma tragédia sem precedentes. Dias após a partida, o silêncio começou a preocupar as famílias. A expedição deveria retornar ao fim de fevereiro, mas nunca chegou. Sob pressão, as autoridades organizaram equipes de busca. O que encontraram na encosta da montanha, hoje conhecida como Kholat Syakhl, a Montanha dos Mortos na língua local, desconcertou até os mais veteranos investigadores. O acampamento estava em estado alarmante. A barraca fora rasgada de dentro para fora, como se seus ocupantes tivessem tentado escapar em pânico absoluto no meio da escuridão. Lá dentro ficaram casacos, botas e a maior parte dos suprimentos, sugerindo uma fuga desesperada, sem tempo sequer para vestir roupas adequadas contra os 30 graus negativos do exterior. Com o passar das semanas, os restos mortais foram localizados, espalhados por diferentes pontos da floresta vizinha. Alguns estavam quase nus, descalços, cobertos apenas por roupas íntimas. Outros usavam peças que pertenciam aos seus companheiros, sugerindo que os sobreviventes tentaram, em vão, usar as vestes daqueles que já haviam sucumbido ao silêncio eterno. As cenas eram perturbadoras. 2 vítimas jaziam perto de uma fogueira improvisada. 3 outras foram achadas na encosta, em posições que indicavam uma tentativa de retornar ao acampamento. Os últimos 4 surgiram meses depois, sob camadas de neve, num desfiladeiro. Estes apresentavam as feridas mais estranhas. Fraturas internas massivas, comparáveis ao impacto de um acidente de trânsito, mas sem qualquer sinal externo de violência.
Um deles tinha o crânio destroçado, outro, a língua e parte da mandíbula arrancadas. O relatório oficial da época resumiu tudo a uma frase enigmática: os excursionistas morreram devido a uma força desconhecida e irresistível. Essa ambiguidade abriu as portas para todo tipo de teorias. A mais comum fala de uma pequena avalanche que teria apavorado o grupo. Outros investigadores sugeriram um experimento militar secreto, já que armas de alta potência teriam sido testadas na zona. Familiares denunciaram que os restos mortais apresentavam níveis anômalos de radiação, aumentando as suspeitas sobre o envolvimento do governo. Surgiram versões extremas: ataques de tribos locais, encontros com objetos não identificados, fenômenos de infração capazes de gerar pânico coletivo ou até hipóteses paranormais. Em 2019, mais de 60 anos depois, as autoridades russas reabriram o caso. A conclusão foi que uma avalanche teria forçado a fuga desprotegida, mas a explicação oficial não convenceu a todos. Como explicar lesões tão severas sem marcas externas na pele? Por que rasgar a barraca por dentro em vez de sair pela abertura? O que realmente aconteceu naquelas horas finais de escuridão gélida? O mistério do Passo Dyatlov tornou-se uma mistura de investigação e lenda moderna. Livros e filmes tentam decifrá-lo, mas a sensação geral é que sempre restará um vácuo, um detalhe inexplicável que manterá a dúvida viva. Talvez um dia saibamos o que ocorreu naquela montanha. Até lá, o caso segue como um lembrete perturbador de quão frágeis somos perante o desconhecido e perante segredos que o frio insiste em congelar, impedindo que a verdade venha à tona. Ao longo desta jornada, percorremos 15 mistérios que atravessam séculos e continentes. Frotas que somem, cidades submersas, manuscritos impossíveis, colônias perdidas e tragédias sem resposta. Todos nos recordam algo essencial. A história nem sempre nos dá certezas, e talvez por isso ela nos fascine tanto. Cada enigma é um convite para olhar além, para questionar o que ainda falta descobrir. E embora as respostas definitivas possam nunca chegar, a simples busca por elas mantém nossa curiosidade acesa. Se você quer continuar explorando os segredos que o passado esconde, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Deixe nos comentários qual mistério mais te impressionou ou qual deveria aparecer em um próximo episódio. O passado ainda guarda silêncios que esperam ser decifrados. E juntos podemos continuar revelando cada um deles.